Reconhecida como uma emergência global pela Organização Mundial da Saúde, a tuberculose é um dos desafios atuais das autoridades sanitárias. Por isso, ela foi um dos temas abordados na 23ª Semana Científica da FMPFASE. O Brasil faz parte do grupo de 20 países com a maior incidência da doença no mundo. O cenário da tuberculose, as dificuldades encontradas no combate à doença e os programas disponíveis foram apresentados por especialistas durante o evento. Nós temos uma permanência da tuberculose no nosso país ao longo dos últimos anos, o que traz um descontrole muito grande na nossa saúde pública, porque a tuberculose é, em última análise, um retrato da saúde pública, uma doença conhecida há mais de 150 anos e onde existe um tratamento com grande possibilidade de cura das pessoas que adoecem. Mas ainda assim, nós temos 5.000 pessoas no país morrendo por tuberculose. E esses números, eles não mudam. Apesar de ter alguns dados incongruentes em relação à queda do número de tuberculose no nosso país, os indicadores de taxas de cura, de abandono e principalmente de mortes, que seria, na verdade, o pior dos desfechos que a gente poderia esperar para o tratamento de qualquer doença, né? Então, os indicadores de óbitos, eles têm piorado, na verdade. Então, nos últimos anos, existem mais pessoas morrendo por tuberculose do que, por exemplo, na década passada. São vários fatores, né? Então, dentro dos dados que nós mostramos hoje aqui na jornada científica da Faculdade de Medicina de Petrópolis, existem os fatores relacionados ao atendimento ao paciente, que muitas vezes isso não é feito de forma centrada no paciente, sim com a preocupação exclusiva da doença. Então, há necessidade de entender qual que é a expectativa daquele paciente. A doença ainda ela tem um caráter de discriminação muito grande. E muitas vezes isso não é levado em consideração no momento do diagnóstico, no momento que se oferta o tratamento a esse paciente. Então, o envolvimento de toda a equipe de saúde para que todas as pessoas que estão relacionadas dentro de um acompanhamento desse paciente entendam a necessidade do papel de cada um. Todos têm que ter o poder de ajudar esse paciente a curar. Então é importante que isso seja enfatizado e quando a gente fala de tuberculose, na verdade isso se reflete para qualquer outra doença crônica. Então existe a necessidade de ter uma liderança e de ter, acima de tudo, que essas pessoas saibam qual é o papel de cada um no tratamento desses pacientes, né? Outros fatores ligados a essa falta de adesão ou esses indicadores ruins, né? Nós podemos entender que as novas formulações que estão sendo utilizadas hoje no tratamento da tuberculose, que não são feitas no Brasil, são importadas, na verdade, elas estão perdendo um pouco a sua efetividade. E aí talvez pela composição das drogas, então não basta juntar medicamentos no mesmo comprimido e acreditar que ele vai fazer o mesmo efeito do que em doses separadas. Há 3 anos, a FMPFASE desenvolve o programa Respira Petrópolis, que é coordenado pelo pneumologista Marcos Conde. O objetivo é diminuir a incidência de problemas respiratórios na comunidade, contribuindo para um melhor diagnóstico e um tratamento mais eficaz. O programa Respira Petrópolis, ele parte da premissa do atendimento do paciente como um todo, da exploração do sintoma. É uma abordagem que nós chamamos de horizontal do paciente com doença respiratória ou com sintoma respiratório. Como é que isso seria? Por exemplo, o programa de tuberculose é um programa vertical. O indivíduo chega na unidade de saúde, procura espontaneamente a unidade de saúde, dizendo: eu estou com tosse há 3 semanas. O que o Programa Nacional de Tuberculose preconiza? Seja feita uma pesquisa do bacilo nos carros. Se a pesquisa for negativa, seja feito um raio-x. Se o raio-x for negativo, ele recebe alta. Acontece que a tuberculose é responsável por cerca de 3 a 5% dos casos de tosse. Então, se nós temos 100 pessoas que procuram a unidade de saúde com tosse crônica, 3 a 5 dessas pessoas têm tuberculose. 95% delas não têm tuberculose. E o programa de tuberculose não vai abordá-la e nem o nosso programa de saúde pública, que não é preparado. Então nós temos 95% de indivíduos tossidores crônicos que não serão investigados. O programa Respira Petrópolis parte dessa premissa e nós investigamos as 4 principais causas de doença crônica respiratória.
tuberculose, asma bronca, doença pulmonar obstrutiva crônica e infecções agudas. Então nós temos uma abordagem do paciente como um todo, é o que nós chamamos de abordagem horizontal. O programa Respira Petrópolis alcançou um novo patamar. Será incorporado aos serviços prestados pelo ambulatório escola da FMP Fase, com benefícios em dose dupla, para os pacientes e para a pesquisa científica. A incorporação desse programa pelo ambulatório escola da nossa faculdade vai ser um ganho tremendo, porque nós vamos centralizar os exames de espirometria, mas podemos descentralizar a captação de pacientes para o programa. Então isso vai, digamos assim, estender o espectro de ação do programa, beneficiando quem? Beneficiando, obviamente, o mais importante, que são os nossos pacientes, e servindo de base para aquilo que o programa se propõe. Treinamento, ensino, pesquisa e extensão. Para o enfermeiro e professor Carlos Pestana, uma oportunidade de atualizar os conhecimentos sobre a doença. Foi, assim, excelente, de alto nível. Os professores que fizeram a apresentação trouxeram a questão epidemiológica da tuberculose, o tratamento da tuberculose atualizado em uma pesquisa científica revelando a eficácia do tratamento, e também uma outra palestrante que foi a Michele, que trouxe a questão das comorbidades em relação no tratamento da tuberculose. Então, assim, é um tema de extrema relevância para a questão de saúde pública do Brasil, principalmente que ela agrava com a questão da AIDS.